Eu vou estar falando sobre, nesse vídeo, as 4 maneiras como o jejum e o NoFap podem ser usados como armas secretas para você construir um físico atraente e estético e masculino. A razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo é para motivar você que está na jornada aí de construir um físico mais estético, que chame mais atenção, que seja admirado, que consequentemente cause mais respeito nas pessoas, certo? E para você que não iniciou a academia ainda, já descubra quais maneiras você pode alavancar os seus treinos, melhorar os seus treinos, melhorar a sua motivação, melhorar a maneira como você consegue ter mais energia e ter mais foco durante essa jornada que você vai estar indo em direção ao seu objetivo para ter um físico melhor, mais estético e mais bonito, certo? Então, as 4 maneiras de como o jejum e o NoFap podem ser usados para construir um físico estético e masculino. Então, eu quero que você entenda como o jejum e o NoFap pode ser usado de maneira que melhorem a sua jornada, melhorem o seu foco, melhorem a sua clareza mental, melhorem a sua energia, melhorem os seus treinos, assim como melhorou muito para mim, tá? Então, com tudo isso dito, vamos lá ao primeiro motivo. O primeiro motivo é mais garra, ambição e motivação. Olha só, a maioria dos homens tem pouca garra, eu sinto que tem pouca garra, pouca ambição e pouca motivação para estar indo para a academia, certo? Para pôr o trabalho necessário para ficar com um corpo saudável e um corpo mais estético. Muitos querem, mas poucos têm a garra necessária, porque para você se manter consistente durante 12 meses, 2 anos, você precisa ter muita garra, muita ambição e muita motivação para isso, certo? Então, deixando de lado a falta de claridade em como atingir esses objetivos, porque muitas pessoas às vezes não sabem como atingir o plano certo que elas devem fazer, como priorizar certos músculos, quais exercícios, quais treinos, quais divisões de treino, que alimentos comer, como direcionar suas calorias, como anotar os seus treinos, certo? As pessoas não têm claridade, né? A maioria dos homens não tem a claridade de como conquistar o shape foda, então, e como priorizar a academia. Então, além disso, a maioria dos homens estão totalmente viciados em excesso de comida e pornô, tá? O que acaba diminuindo a sua motivação, diminuindo a sua energia sem que você perceba, certo? Então, o nosso cérebro, ele tem uma tendência a procurar o que nos dá mais dopamina, certo? E quando você recebe dopamina de sites adultos, comida, especialmente besteiras, certo? Hambúrguer, pizza, doces, vai ser 10 vezes mais difícil de você querer ir para a academia, certo? Por causa que você vai ter que se esforçar muito mais para ter esse pico de dopamina. Ou seja, quando você come uma comida, uma besteira, um açúcar, uma pizza, um salgadinho, qualquer coisa assim, você tem o pico de dopamina instantâneo, certo? Então o seu cérebro sempre vai estar buscando esse pico de dopamina instantâneo. Quando você vai para a academia, o pico de dopamina é depois do esforço que você tem depois do treino. Ou seja, você precisa se esforçar para ter esse pico de dopamina, não é instantâneo. Você precisa se esforçar, certo? E quando você remove a dopamina barata de sites adultos da sua vida e você incorpora o NoFap mais o jejum antes de ir para a academia, a sua garra, a sua motivação para construir um físico vai disparar. Disparar. Foi o que aconteceu comigo depois que eu tô há um ano sem em sites adultos, sem me masturbar. Eu tô no NoFap há um ano, certo? E eu tô fazendo jejum há muito tempo já, desde o início da minha jornada. O que eu percebi é que depois que eu removi tudo isso, a minha motivação disparou para ir para academia. Ou seja, eu preciso ir para academia. Eu preciso fazer exercícios físicos. Eu preciso correr. Eu preciso lutar, certo?
para ter o pico de dopamina que eu tinha quando eu fazia aquelas coisas. Só que agora eu preciso lutar para ter esse pico de dopamina, certo? Então, quando você remove, a sua motivação, a sua garra, ela disparam. O que fica muito mais fácil para você conquistar o seu físico, para você conquistar o seu desejo, para conquistar o seu objetivo, certo? Você não vai mais se sentir preguiçoso, letárgico, fisicamente e mentalmente fraco, ou ficar com a mente em outro lugar enquanto você vai estar puxando o ferro, certo? Você vai estar focado. O jejum intermitente, ele tem essa habilidade de conseguir fazer com que você se mantenha mais focado em qualquer atividade que você esteja fazendo. Se você estiver treinando e em jejum, por mais que isso pareça muito contraprodutivo, já que muitas pessoas falam que você precisa comer carboidratos antes de treinar, etc. Na minha experiência e na experiência de muitas pessoas, é diferente. Você se mantém com mais foco. Tem uma leve fase de adaptação, principalmente se você não estiver acostumado, mas se você passar dessa fase de adaptação, você vai perceber o quanto focado você fica durante o treino e você pode usar também esse mesmo jejum para o trabalho, para os estudos, para outras coisas que você precise e necessite de foco, certo? Então, por isso que eu aconselho para a maioria dos homens ficar em jejum antes de treinar, certo? E se você não está acostumado com o jejum, eu aconselho a treinar pela manhã, antes de trabalhar, para não ter nenhum alimento no estômago antes de fazer o seu treino, certo? Porque realmente, para você que não está acostumado, você iniciar a fazer o jejum intermitente é um pouco complicado. Tem uma fase de adaptação. Passando dessa fase, você percebe o quão focado, o quanto de claridade mental você tem durante o seu treino, certo? Então, se você treinar pela manhã, vai ser mais fácil que você não vai ficar em um longo período de jejum. Se você não está acostumado, eu aconselho pelo menos que você não coma nenhum tipo de carboidrato antes de treinar. Coma alguma barra de proteína, faça algum omelete, shake de proteína, alguma coisa mais focado em proteína antes de treinar para que você não tenha esse pico de insulina e você se mantenha focado, não letárgico depois do carboidrato, certo? Então, com certeza você vai ter mais garra, mais ambição e mais motivação se você fizer o NoFap mais o jejum intermitente. Você vai se sentir muito mais poderoso, com muito mais ambição, com muito mais motivação, com muito mais energia e com foco durante os seus treinos, certo? Então, terminando essa primeira fase, vamos para a fase número 2, que é a transmutação sexual. Para você que nunca ouviu falar disso, é bem diferente, mas eu vou explicar. A transmutação sexual é simplesmente transferir a sua energia e desejo de ter sexo e colocar essa energia em uma atividade, em um objetivo ou atingir um objetivo produtivo. Ou seja, você tem uma energia sexual que normalmente você está constantemente atrás de sexo, constantemente atrás de se masturbar, de aliviar essa sua vontade, certo? Quando você faz o NoFap e fica sem ejacular constantemente através de dopamina barata, certo? Como o exemplo é o Pornhub aí, tá? E site adultos, você vai ter muito mais energia guardada, certo? Você vai se sentir um pouco irritado com essa energia guardada. E você vai ter uma agressividade bastante acentuada, o que é bom para os homens, certo? O que você precisa é direcionar essa irritação e essa agressividade que você vai ter de maneira produtiva, certo? Ou seja, quando você não se masturba, quando você não fica constantemente ejaculando, você vai ter uma agressividade, você vai ter uma certa irritação, porque você não vai estar constantemente relaxando, entendeu? Por assim dizer. Então, se você pegar essa mesma energia que vai estar totalmente guardada e direcionar para alguma coisa produtiva, como por exemplo, academia, a luta,
ao seu negócio, aos estudos, à meditação, a qualquer coisa assim, você vai ter mais motivação nessa coisa, você vai conseguir se sair melhor, entendeu? E aí que o treino e puxar ferro pesado e construir um físico foda na academia vai ajudar você a aliviar essa energia sexual e por ela no seu treino, ao invés de estar constantemente desperdiçando como a maioria dos caras fazem, certo? Constantemente se masturbando, constantemente no corno hub, constantemente aliviando, ejaculando, vai deixar você fraco, vai deixar você sem a energia que você precisa para ir para academia. E quando você guardar essa energia, você vai perceber o quão motivado, o quão focado. Mano, você vai estar correndo em direção à academia. Você vai estar correndo em direção a puxar ferro, porque você vai precisar aliviar essa energia que vai estar guardada de alguma forma. Faz o teste. Fica aí um mês. Fica um mês. Você vai perceber o quão mais irritado, quão mais agressivo você vai ficar. E você vai precisar colocar essa energia em alguma coisa. E se você colocar no seu treino, eu lhe garanto que você vai ter bons resultados. Certo? E aí que é a combinação do jejum intermitente e o NoFap, cara, tu vai se sentir como um leão em uma caça. Certo? Porque o leão, pensa comigo, o leão quando ele tá com fome, é aí que ele vai caçar, entendeu? É aí que ele realmente vai atrás de comida. Enquanto ele não tá com fome, não faz o menor sentido ele ir atrás de comida. Ele ir atrás de caçar, certo? É só quando ele tá com a barriga vazia que ele realmente vai atrás de comida, vai realmente estar focado para conseguir caçar. Depois que ele come, é quando ele vai relaxar, é quando ele vai ficar tranquilo, preguiçoso, entendeu? Essa mesma analogia se adapta a gente. Quando a gente está com fome, certo? Quando seu estômago está vazio e as suas bolas estão cheias, é aí que você tá capaz de construir e dominar qualquer coisa, certo? Sobre a última quinta-feira, olha só. Última quinta-feira minha, eu tinha acordado com muita energia guardada, certo? Muita energia guardada. E eu precisava aliviar essa energia de alguma forma. Então, o que que eu fiz para isso? Eu fui treinar. Depois de treinar, eu ainda fui lutar. Ou seja, eu fiz várias horas lutando. Umas 2 horas lutando. E depois de lutar, eu ainda quis correr, cara. Então, olha só o que que eu fiz. Eu corri, eu lutei, eu treinei. E tudo isso para aliviar essa agressividade toda que estava guardada. Se eu estivesse constantemente me masturbando, constantemente ejaculando, eu não ia ter, eu ia me sentir meio que, como é que eu posso dizer? Letárgico, entendeu? Cansado. Isso já deve ter acontecido contigo já, certo? E tem até um livro do Caminho do Homem Superior, do David Deida, que tem essa frase aqui, ó. O preço que você paga pelo espirro genital da ejaculação é o nível mais alto da mediocridade da sua vida diária. Você simplesmente não tem entusiasmo extra para viver sua vida com total impecabilidade. O excesso de ejaculações pavimenta o caminho para uma vida boa, mas não ótima. Certo? Então fica esse pensamento aqui na sua cabeça. Quando você está ejaculando constantemente, você não tem entusiasmo para viver a sua vida com total clareza, com impecabilidade. Quando você está constantemente ejaculando, você tem uma vida boa, porque você sente a dopamina barata, mas você não tem a motivação para construir uma vida ótima, ou seja, nesse caso aqui, construir um físico foda, entendeu? Um físico que você se orgulhe, que você olhe no espelho, se orgulhe, que chame a atenção tanto das mulheres e quanto crie respeito por onde você passa.
Passando aqui, ó, pro terceiro ponto, perda de gordura e estética corporal. Em relação a secar toda a gordura e construir um físico estético, o jejum intermitente vai ser o seu melhor amigo, certo? Claro, incluindo um déficit calórico moderado. O jejum intermitente ele ajuda você a se manter no déficit calórico, já que quando você fica no jejum intermitente pela parte da manhã, você come as suas calorias no final da tarde. Ou seja, no final da tarde, você vai ter que comer uma certa quantidade de calorias. Vai dar a impressão de que você está comendo mais calorias nessa parte da tarde, certo? Facilitando com que você coma essas calorias, que são poucas já que você vai estar num déficit calórico, certo? O jejum intermitente faz você perder gordura muito mais facilmente, porque o corpo precisa usar gordura também. Ainda tem esse ponto, certo? Para manter e aumentar a sua energia, mantendo seu corpo vivo e funcionando melhor durante o déficit calórico, já que você não está comendo tantas calorias necessárias para o seu corpo se manter, certo? E você ainda está ficando sem comida durante uma parte do seu dia. Ou seja, ele vai ter que atingir a gordura para que você se mantenha com mais energia, certo? Quem manda essa gordura? Enquanto você perde a gordura, os seus níveis de estrogênio vão ir descendo enquanto sua testosterona vai aumentando. O que é o que a gente quer? Esse aqui é o cenário ideal, certo? A gente quer que os nossos níveis de estrogênio desçam enquanto nossos níveis de testosterona aumentem, certo? Nos dando mais músculo, diminuindo os efeitos ruins que o estrógeno causam no nosso corpo, certo? Não somente você vai ter mais garra, como eu já expliquei anteriormente, mas garra e ambição para ir atrás de treinar pesado, como a sua testosterona vai estar aumentando em adição com a sobrecarga progressiva. Sua força vai aumentar com o tempo, tá? Sua força vai aumentar com o tempo. Sobrecarga progressiva vai fazer com que você ganhe mais músculos. O jejum vai fazer com que você tenha mais garra, tenha mais ambição, aumente sua testosterona. Cenário ideal para que você tenha um físico foda, para que você consiga construir o físico que você deseja, alcançar o objetivo que você deseja, certo? Quando você está puxando ferro, treinando pesado e aumentando cada repetição ou peso nos exercícios chaves toda semana, mais fazendo jejum intermitente e perdendo gordura, é igual a lapidando um físico forte e estético, certo? Então, aqui eu tenho um cliente meu que eu estou treinando que ele começou a fazer o jejum intermitente e observe só o como o físico dele está se lapidando. Aqui ele estava com muito mais gordura, inclusive a cintura dele estava mais larga, certo? Mais larga. Tava com um pouco mais de gordura aqui. O peitoral não estava tão definido. Os ombros estavam definidos porque ele já tinha uma base, certo? Uma base sólida que a gente foi construindo. Mas em comparação a isso aqui, tá muito diferente. Ele tá com a cintura mais fina, tá com os abdômenes mais visíveis, tá com o trapézio mais definido, tá com o ombro mais definido, tá com a separação aqui, ó, as veias estão começando a aparecer, o peitoral começou a dividir, certo? Então, é isso que acontece quando você começa a fazer o jejum, quando você começa a fazer o NoFap até mesmo para que você tenha mais motivação. E o jejum intermitente ajuda você a perder o excesso de gordura mais facilmente, certo? Então, pode ter certeza, o jejum ele ajuda você a manter o déficit calórico. Muito mais do que você comer várias refeições durante o dia. É muito difícil você comer pequenas refeições durante o dia e é muito mais fácil, pelo menos na minha concepção, na
concepção dos meus clientes e de muitas pessoas por aí, é muito mais fácil você comer as suas calorias no final do dia. Que assim você come muito de uma vez, entendeu? Fica melhor, certo? Então, terminando aqui, o terceiro motivo, vamos para o quarto motivo. O quarto motivo que eu gosto muito são lutas e artes marciais, certo? Que é uma paixão minha. Eu gosto muito de artes marciais. Qualquer tipo de arte marcial que você gosta, você pode estar aplicando isso aqui, certo? Quando se fala sobre ter o máximo do seu potencial físico, você não vai querer ter somente um shape estético, mas também vai querer aprender como usar esse físico, entendeu? Você vai ter um físico estético. Quando você tem um físico estético, físico com músculo, seco, pouco percentual de gordura, você vai querer também aprender a usar esse físico ao seu favor. Vai ficar muito melhor para você usar esse físico ao seu favor. É aí que aprender a lutar entra no jogo. É aí que aprender a lutar entra no jogo. Quando você não estiver mais desperdiçando a sua energia vital, como já explicado anteriormente, que é a sua energia sexual, você vai ter muito mais energia armazenada no seu corpo. Muito mais energia, cara. Certo? Outro jeito de transmutar a sua energia é com as artes marciais, como o boxe, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, o MMA, o Krav Maga e etc. Outras lutas também que você quiser tá aí lutando. Então, basicamente, quando você armazena a sua energia no seu corpo, você transmuta ela para outras coisas. Então, um outro jeito de você estar transmutando essa energia é através das artes marciais. Cara, de novo, pense como um leão na caça, com seu estômago roncando. Ele vai estar doido, ele vai estar focado, ele vai estar com os olhos vidrados na presa dele, certo? Por que que você acha que lutadores, uma curiosidade, lutadores não ficam tendo relações sexuais antes das suas lutas? Porque toda a energia que tem sido armazenada vai ser usada para aumentar como combustível para destruir o oponente, para destruir a competição, para vencer na competição. Os lutadores têm essa prática de não ficar tendo relações sexuais antes das suas lutas, para que eles guardem e armazenem essa energia sexual, certo? Parece muita. Só que depois que você testa, e eu digo por experiência própria, eu testei isso, eu tô há mais de 100 dias já, mais de 200 dias na realidade, sem estar ejaculando constantemente, certo? No NoFap, que é não se masturbar. Eu percebi muito como a minha energia armazenada se mantém muito mais lá em cima. Eu tenho muito mais agressividade, muito mais vontade de fazer coisas produtivas do que antes, quando eu estava constantemente me masturbando. Cara, me masturbava 5 vezes. Cara, quando eu era menor, então, que eu me masturbava até o negócio ficar vermelho pra porra, mano, até não aguentar mais. E eu lembro que eu ficava o dia todo cansado, o dia todo, esgotado, sem vontade de fazer porra nenhuma, só na frente do videogame, só na frente de TV, assistindo série, não querendo fazer porra nenhuma. Ou seja, depois que eu parei de fazer isso, cara, eu fiquei com uma agressividade armazenada. E a única maneira de continuar fazendo isso foi, cara, lutar, estudar, ler, meditar, treinar, construir um físico foda. E aí foi que eu consegui direcionar essa energia para coisas mais produtivas, certo? Quando você aprende a controlar o seu ambiente com as artes marciais, não somente você vai conseguir usar essa transmutação para o teu treino, mas você também vai aprender a direcionar a sua agressão masculina de forma mais eficiente. Então, você vai conseguir, cara, controlar essa agressividade, que a gente tem uma agressividade, principalmente quando você estiver
armazenando a sua energia vital, você vai ter uma agressividade. Você vai aprender a direcionar essa agressividade. A não ficar constantemente se irritando sem motivo, entendeu? Constantemente com raiva, constantemente se estressando. Você vai conseguir controlar essa agressividade. Principalmente se você armazenar e lutar, certo? Eu luto boxe, cara, eu gosto muito de boxe. Boxe, toda vez que eu tô com energia muito lá em cima, armazenada, eu luto um boxe, faço um sparring, entendeu? E vou correr depois, certo? Uso o saco de pancadas, fico, mano, 1 hora, 2 horas até cansar, certo? Até cansar. E sem contar que artes marciais também são uma boa maneira de queimar bastante gordura e ganhar músculo também, certo? E com força e com treino intenso, e você vai treinando para usar esse shape foda que você vai estar construindo, certo? Você vai estar construindo o shape foda, você vai estar usando ele de maneira produtiva na luta, nas artes marciais. O treino de boxe, por exemplo, assim como qualquer arte marcial, queima muita caloria, ou seja, ajuda você a manter o seu físico magro num bulking ou ajuda você a perder gordura de maneira mais rápida quando você estiver fazendo um cut, tá? Então, é muito bom artes marciais para você estar se mantendo mais magro ou perdendo gordura, tá bom? E eu te digo uma coisa, o NoFap mais o jejum intermitente, mais puxar ferro pesado, mais lutar alguma arte marcial, tu vai estar no modo Batman. Modo Batman. Tu vai estar no modo Batman. Tu vai estar no seu potencial máximo. Por assim dizer, você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir muito mais masculino, muito mais viril, muito mais capaz, certo? Com muito mais autoconfiança, já que você, cara, vai saber lutar. Você vai estar fazendo NoFap, não vai estar constantemente ejaculando, você vai estar fazendo jejum intermitente que aumenta a seu foco e a sua clareza mental. Você vai estar puxando ferro pesado, constantemente ficando mais forte. E se alguma coisa acontecer, se você precisar realmente lutar, se defender na vida, defender a vida de alguém, defender a sua namorada, a mulher que você está do lado, cara, você vai conseguir, entendeu? Você vai conseguir, você vai ter a confiança de fazer isso. Você não vai ser só um pomba-lesa, entendeu? Então, essas são as 4 maneiras de como o jejum e o NoFap podem ser usados como armas secretas para construir um físico estético e masculino, certo? Então, eu preciso que você entenda, eu preciso que você teste por si mesmo, certo? Eu lhe garanto que se você testar, você vai ver o como você vai ter mais garra, você vai ter mais motivação, você vai ter mais foco, você vai ter mais energia. E se você lutar ainda, cara, tu vai virar literalmente o Bruce Wayne. Bruce Wayne da vida real, certo? Então, é isso, pessoal. Por mais vídeos assim, por mais vídeos de dicas para você ter um físico estético, masculino, capaz, para você ser mais confiante, para você ser mais admirado, para você ter mais respeito, para você conseguir até mesmo mulher para você, já que ter um físico foda consequentemente atrai mais mulheres para você. Siga comigo e fique comigo nesse canal aqui, certo? Vamos que vamos. Eu te vejo no próximo vídeo.